Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º e último episódio da nossa série do videocast do Itacé. Eu sou o Gabriel Tavares e hoje o clima é de encerramento, mas também de muita mão na massa. Ao longo de 9 episódios, nós falamos sobre produtividade, sustentabilidade, tecnologia, conforto térmico, durabilidade, integração e qualificação de mão de obra. Lá na engenharia civil, eu sempre digo que a teoria é linda, mas é na prática que o jogo se ganha. Por isso, o nosso tema de hoje é casos de sucesso e aplicações reais. Nesse episódio final, nós vamos trazer a prova viva de que tudo que discutimos até aqui não é apenas teoria, mas a realidade comprovada em obras brasileiras. Vamos mostrar que a alvenaria cerâmica racional é viável, rentável e esteticamente incrível, com exemplos concretos de redução de custos, aceleração de cronograma e qualidade final. E para contar essas histórias reais, eu tenho a honra de receber o Paulo Hope, da incorporadora Hope Ribeiro. O Paulo é engenheiro entusiasta da tecnologia aplicada à construção civil em prol da inovação e desenvolvimento do segmento e aposta na conexão entre pessoas, processos, tecnologias e como catalisadores de mudança. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, é uma alegria fechar essa temporada com você. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, vai ser um prazer. Sensacional, Paulo. Com essa bagagem toda, tenho certeza de que vamos inspirar muita gente hoje. E temos aqui também nosso convidado de longa data, o Constantino. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bom estar aqui de novo com vocês. É ele que me obrigou a estar aqui hoje, né? Mas então, parceria antiga, tá certo. Muita alegria. Obrigado pelo convite. Para começar, vamos olhar um pouco para trás pelo retrovisor. Paulo, a alvenaria estrutural no Brasil tem raízes que remontam ao período colonial. Como você, dentro da incorporadora, viu a evolução dessa técnica? Em que momento vocês decidiram virar a chave e adotar a alvenaria cerâmica racional em seus projetos? Excelente pergunta. Bom, eu vou dar um pouco de contexto, né? Porque acho que diferente do pessoal que esteve aqui hoje, eu sou engenheiro de telecomunicações, né? Eu não sou engenheiro civil. Constância sabe bem minha trajetória, eu sempre fui da área de tecnologia. Estudou junto na faculdade. Exato. Então, quando eu venho para a área, não é que eu tive que começar do zero ou entrar numa obra onde era feito com outro sistema. A alvenaria racionalizada de vedação cerâmica já era utilizado, Constant já trabalhava com a gente na época. Então, mais do que uma virada de chave, foi melhorar a aplicação e descobrir que existiam maneiras que era o bloco, era o sistema, mas era um sistema que não era implantado na sua totalidade, no sentido de planejamento, uma logística mais integrada à obra. Então, para a gente, foi mais do que fazer uma virada de chave de um sistema diferente para o racionalizado, e mais uma questão de botar foco no planejamento. Sim, o Paulo nem estava você nem estava aí, eu já trabalhava com seu pai, né? Ajudava seu pai na mutação. Então, essa foi a nossa trajetória, foi um pouquinho diferente. E antes da gente seguir, assim, o meu foco, a minha história, por eu não ter um conhecimento técnico na construção civil, era um foco mais de planejamento, estratégia, o que encaixa perfeitamente com o que é a alvenaria racionalizada, onde você tem uma solução que te agrega através do planejamento, né, e da estratégia de execução, não exatamente de como você assenta o bloco, também como você assenta o bloco, mas ele já era assentado no passado, né? Mas como você encaixa essas peças? Qual ferramenta você usa, como é que você treina o pedreiro, como é que ele vai, olha o projeto, revisa. Então todo esse olhar racional, você começa lá no projeto e depois você vai passando por toda a etapa de construção antes dela acontecer, né? Então você até às vezes quebra a construção para você parar no meio, fazer uma etapa de ajuste para você ter o melhor resultado. Às vezes você tem que fazer um ajuste no canteiro, às vezes você tem que fazer um ajuste na sua mão de obra, mas esse passo sempre está tentando racionalizar todos os seus processos e procedimentos. Né? E tem uma questão cultural muito forte nisso, né? Paulo, por muito tempo, a alvenaria estrutural carregava um estigma de corresponder a edificações inacabadas ou de baixa qualidade. Como vocês venceram esse preconceito junto aos seus clientes e ao mercado? Qual foi a estratégia de comunicação? Olha, eu vou ser sincero, nós não somos um grande usuário de alvenaria estrutural.
A gente realmente teve uma obra no passado, mais recentemente uma segunda obra, onde a gente, infelizmente, não aplicou bloco cerâmico pelo porte da obra, né? A altura, eram 20 andares, 20 pavimentos, então não suportava, ou pelo menos... Por enquanto não, mas eu vou chegar lá. Eu sei que está no caminho, né? Já existem estudos para 20 pavimentos, mas não era o caso. Então, o que a gente fez para entregar? Ter os benefícios da racionalização, da paginação das paredes, da entrega dos blocos já com os tamanhos corretos. A gente estudou o projeto de modo que eu conseguisse, por exemplo, deixar paredes removíveis, então não fizesse todas as paredes estruturais. Obviamente, para o cliente final, que fala assim, pô, mas esse é daquele prédio que você não pode tirar a parede? E a frase é mais ou menos essa, né? A gente fala, não, olha, a parede que você tiraria é essa aqui, essa a gente cuidou e está em bloco cerâmico, inclusive. Até para diferenciar na hora da execução e saber o que é o que dentro do canteiro e não executar alguma coisa errada. Então, esses são os cuidados que a gente acaba tendo. Para quem entra mais na questão técnica e pergunta, mas por quê? Óbvio, tem a questão de custo, de organização da obra, e tem aqueles ganhos inerentes a você fazer uma parede estrutural, de alinhamento, etc. Sim, investimentos menores. Você tem mas assim, a gente que tem um relacionamento muito próximo com o nosso cliente final, a gente trabalha muito com o investidor, foi muito simples justificar, mas foi importante a gente buscar essa flexibilização de atender o produto de acordo com o que o cliente esperaria da gente. Tá? É porque uma coisa você fazer, vou tirar uma parede externa. Você não tira uma parede externa. Você pode escolher paredes específicas dentro de uma planta que você pode pegar e ter ou não essa parede. E você, inclusive, pode especificar até desempenhos específicos para aquela parede A, B ou C. Mas, de novo, vai depender do produto que eles... O produto enquanto unidade habitacional, no caso de vocês, unidade habitacional, em relação àquilo que o cliente pode ser um investidor ou a pessoa final que vai morar numa edificação. Então, essa definição parte lá de novo do planejamento, da definição, da incorporação, qual vai ser o produto, para onde eu vou vender, para quem eu vou vender, qual é o meu público-alvo. Então, este planejamento ele tem que ser feito anteriormente da escolha de qualquer coisa que você vai fazer. Perfeito. Então, para entendermos melhor, vamos falar do começo de tudo. Paulo, qual foi o primeiro projeto que vocês desenvolveram essa técnica? Como foi a curva de aprendizado e quais foram os principais desafios enfrentados pela sua equipe? A curva não foi, a curva né? Ela nunca deixa de ser. Para, né? A gente nunca deixa de aprender. Isso é impressionante. Eu mesmo estando mais na visão estratégica de planejamento da empresa, não diretamente ligado com a execução, a gente está aprendendo constantemente. Eu posso falar de quando eu entrei na operação. Eu saindo da área de tecnologia, cheguei num canteiro de obras, em plena pandemia. Foi. E o que a gente faz agora? E aí eu fui conhecer, eu realmente não conhecia, né? Então, a hora que você se depara com o planejamento de uma nova obra, e você começa a pensar na cadência de execução, como que você põe material na obra. Essa era a minha responsabilidade nesse momento, de colocar material na obra, orçar, planejar e colocar material na obra para que ela fosse executada por mão de obra terceirizada em geral. Aí você vê a importância de ter um sistema que foi pensado já. Eu não preciso pensar nele. Ele está pensado, ele está desenhado. A gente se conheceu nessa época, vocês estavam fazendo o lançamento do manual lá do... Sim, Manual de Desempenho. Manual de Desempenho. Na verdade, a gente conheceu um pouco antes. Sim. Um pouco antes da pandemia. A Letícia. Tínhamos amigos em comum. Tínhamos amigos em comum. Tecnicamente, nos conhecemos na época que vocês estavam lançando o manual. Eu fui num evento e eu achei fantástico, porque, eu sou da área de tecnologia. Tudo tem processo, tudo é encaixado. Ninguém faz o processo todo, é todo fatiado. Né? Tecnologia é assim. Então, um cara desenha, um cara executa, um cara suporta. Quem suporta está na Malásia. É diferente, né? E na construção civil, a impressão que eu ainda tinha é que eu dava o bloco na mão do pedreiro e ele ia lá e executava. A hora que eu tive nesse evento e conheci o manual, eu falei, isso aqui é diferente, né? Então, de novo, quando alguém pensa para você, fica muito fácil de você adotar um sistema desse tipo. E essa foi mais ou menos a nossa trajetória. Eu cheguei ali precisando resolver um problema e eu descobri que o problema já estava resolvido. Eu só precisava adotar, abraçar, estudar naturalmente, não tem como simplesmente jogar para dentro da obra, e mais tarde descobri que também não era tão simples, porque tem o outro lado, o lado da execução, que precisa vir junto, né? Não adianta você no planejamento desenhar algo lindo,
conectar Sim. as pontas e quem executa não está na mesma página, né? Então, mas essa foi mais ou menos a nossa Desafio trajetória, seu. a nossa adoção aí da alvenaria racionalizada. Mas eu já trabalhava com eles bem antes do Paulo chegar, porque eu com o pai dele, entendeu? Então eu já estava ajudando o pai dele lá naquilo que a gente podia e para essa trajetória. Ele pegou uma parte já do caminho traçado, né? Mas foi muito legal. Foi fácil. Mesmo com as dificuldades, assim foi fácil. Então, realmente existiu aquele choque de realidade, né? Quais foram as principais diferenças que vocês observaram logo de cara em comparação com os sistemas construtivos convencionais que vocês usavam antes? Olha, como eu disse, assim, eu vou reduzir esse choque, porque eu já comecei com a alvenaria de vedação, bloco cerâmico, já com as possibilidades que a racionalização da alvenaria oferecia para a gente. Então, a gente não viveu muito essa transição, Sim. tá? E essa parceria vem de muito tempo, Sim. né? Já mais de 20 anos. Então, eu posso dizer que tive a sorte de não ter que passar por essa transição de uma maneira muito abrupta, tá? A empresa já cresceu adotando essa solução. Não, putz, eu não lembro o nome do prédio. Eu lembro que é perto de uma praça. Foi o primeiro prédio que a gente começou a trabalhar junto com seu pai. Era enorme o prédio. E daí, a adoção mesmo, não sei se vocês saíram mais da tradicional por horizontal para vertical. Exato. Cara, isso, putz, eu não lembro, cara. Faz muito tempo. Eu tinha muito cabelo, tinha muito mais peso. Mitra Diocesana. Prédio da Mitra Diocesana de Santo André. É isso mesmo. Sim. Acho que foi o primeiro. E eu ia lá, acho que tipo uma vez a cada 15 dias, tipo, dei treinamento para mão de obra, para todo mundo. Até ali eu acho que os anteriores foram em bloco de concreto. Acho que a maioria deles. Mas tradicional, né? Então, bloco, quebrava o bloco, cortava o bloco, e assim sucessivamente. E dentre esses projetos específicos, os portfólios, quais que vocês destacariam como os principais? Putz, eu acho que todos tiveram seu brilho, né? Muito especial, um prédio comercial que a gente entregou há 4 anos, que é onde está a nossa sede hoje, em Santo André, foi um prédio super tecnológico. A gente fez uma transição nesse prédio do gesso no acabamento da parede para uma massa cimentícia. A gente queria eliminar o gesso até por questão ambiental. Esse prédio tinha uma pegada mais sustentável, ecológica, tal, com todo tipo de recurso constante, teve lá. Poderia pleitear até um selo verde e tal. Deveria ter feito. Mas a gente acabou não focando nisso, mas quis executar. Então, ali, a alvenaria cerâmica entrou garantindo acústica, questão térmica, em um prédio que não tinha um revestimento tradicional de gesso mais espesso, era uma camada mais fina e tal. E posso citar esse prédio de alvenaria estrutural, mesmo a gente tendo feito ele em concreto, assim, os sistemas são bem semelhantes. Foi um prédio de um porte maior. Componente, né? Muda componente. O sistema em si é o mesmo. Mas inclusive a norma é a mesma. Mas a gente teve algumas particularidades que a gente descobriu nessa obra. A gente trabalhou paletizado grande, com paleteiras grandes e tal. E a gente está começando uma obra agora, a gente já faz, é o segundo canteiro que a gente migra para um elevador de carga dentro do poço, não a cremalheira externa. E o pallet grande não entra nesse elevador. Não, tem que ser mini pallet. O mini pallet. E a gente, no estudo do elevador, então, hoje eu opto por 2 elevadores ao invés de uma cremalheira. A gente tem um agravante que as nossas obras, elas ocupam o terreno inteiro. Eu escavo, em geral, o terreno inteiro. São obras de um porte médio para pequeno, não sei. É médio grande. Então, assim, a questão da mobilidade no canteiro, ela, pra gente, é determinante. O de alvenaria estrutural era um terreno maior, então conseguia ter mobilidade com os pallets grandes. Mas na obra mais apertadinha, que eu acho que é a realidade da grande maioria... A maioria grande de São Paulo é apertado. São canteiros apertados. Então, mini pallet, paleteira pequena, o elevador no poço, eu atraso a fachada. Como você ainda está no ABC, você ainda tranquilo, recebe de dia. Aqui no centro de São Paulo, a gente está aqui na Paulista agora. Toda essa região aqui tem entrega de noite. Tem um agravante, a entrega é de noite. Então tá tudo no escuro. O canteiro tem que iluminar o canteiro, tem que ter alguém para receber, tem alguém para verificar, e depois no dia seguinte alguém para subir, porque o bloco não vai poder ficar onde ele deixou. Tem que ser tudo muito rápido. Então tem um agravante ainda aqui em São Paulo, esse detalhe.
E nesse sentido, foi bom você ter falado, a gente descobriu que esse sistema, através dos fornecedores, principalmente da City, que trabalha com a gente há muito tempo, a logística é tão mais fácil. E você citou num outro episódio que falava da questão da descarga, caminhão Sim. parado na porta, a gente presenciou isso, porque a gente fez paletizado, de novo, com pallet grande, e o caminhão ficava bastante tempo na frente da obra, porque tem que mover o pallet e tal. Então, o pallet pequeno, você empurra para dentro, rapidinho, já vem outra pessoa, movimento. Então, assim, esse é um dos benefícios colaterais, digamos assim, É a solução completa no final das contas, né? Exato. E em termos de economia, vamos falar de números agora. Qual foi o impacto real que vocês observaram ao adotar a alvenaria cerâmica racional? Vocês conseguem quantificar a redução de custos, desperdício de material e retrabalho em comparação com projetos anteriores? Eu Olha, tenho os números, mas... Eu vou citar um caso e deixo ele falar os números. Eu fiz uma obra que a gente ainda estava meio que implantando, lançava tanto mão dos módulos menores da alvenaria. Então se quebrava muito. Aí fui fazer o orçamento da obra seguinte. No metro quadrado de alvenaria, a gente desenvolve nossas próprias composições de custo. Uma maneira que a gente achou de chegar num custo legal de obra. Na composição de custo, eu colocava percentual de caçamba, ou eram X metros cúbicos de entulho por metro quadrado de alvenaria, para eu ter noção de quantas caçambas eu ia gastar, qual seria o custo de descarte, de resultado de quebra-quebra, etc. Fizemos o modelo, apliquei em 2 obras. Agora já estou pensando em voltar para trás. A gente ajustar para que reduza realmente o quebra-quebra. Eu vou ter caçamba? É óbvio que eu vou ter caçamba, alguma coisa a gente gera de material, mas aí passa a ser um custo indireto, lá numa outra parte do meu orçamento, não tendo que amarrar no metro quadrado de alvenaria porque o volume é tão grande, né? Então, esse eu posso citar um caso emblemático, mas deixa você consegue falar mais. Alvenaria estrutural, via de regra, até os seus ali 4 pavimentos ou 6 pavimentos, custo final da obra, entre uma tradicional, concreto armado e bloco horizontal, de 25% a 30%. Custo final da obra, de construção. Para a alvenaria racional, cerâmica, onde eu tenho concreto armado e mais a alvenaria racionalizada, é de 12% a 15%. Tá? De custo ali que você tem de redução, mas aí sim é da alvenaria, não é custo final da obra. Alvenaria estrutural, qual que é a diferença? Porque, vou lá, eu construo o prédio, construo toda a estrutura do prédio e eu vou vindo, obviamente, subindo ele inteiro, né? E depois eu venho baixando, eu desço ele revestindo. Então são 3 processos. Alvenaria estrutural, eu subo uma vez e depois eu desço uma vez. Simplesmente, eu subo ele a estrutura junto, ou seja, as paredes são a própria estrutura, e depois eu venho descendo revestindo. Então, basicamente, eu elimino um processo. E ainda é mais rápido também, né? Mais rápido, você está subindo a parede de uma vez só, entendeu? Eu não estou quebrando depois ela, refazendo ela. Cronograma. Então, eu estou sendo meio grosseiro, e esses números são números que, assim, eu recebo do Sinduscom há anos. Quando eu vou falar para edifícios um pouco mais altos, obviamente essa porcentagem ela reduz para a alvenaria estrutural, então ela vai baixando, até chegar ao ponto de equilíbrio, onde tanto faz ele fazer alvenaria estrutural, fazer concreto armado, e vai depender muito mais do processo da construtora em si, do que da escolha do sistema construtivo. Então quando você está chegando lá nos seus de 15 a 20 pavimentos, ele meio que se equiparam. Assim. No nosso caso ficou muito próximo. Muito meio próximo. que se equiparam ali os custos dele. Aí vai muito do processo que a construtora quer passar na construção dela. Tá? Então isso vai depender de caso a caso. Então, obviamente, mas térreo, sobrado, 4 pavimentos, não tem nada que bata a alvenaria. Tanto o custo-benefício, o custo menor da obra, quanto o tempo de execução, se você tiver tudo planejadinho, quanto o desempenho final da obra, nada bate a alvenaria estrutural de maneira geral. Tá? Não bate. Aí, obviamente, que você racionalizando a tua alvenaria, onde você vai ter basicamente todos os outros subsistemas da construção integrados a ela está racionalizada e ela te obrigando a racionalizar todos os outros subsistemas, você vai, querendo ou não, você vai ter um ganho. E esse ganho vai ser refletido financeiramente para o bolso de quem tá pagando a conta no final. Isso aí.
Então, para encerrar, fazendo um resumo aqui desse episódio, nós podemos notar que há estudos práticos que vocês trouxeram, como também estudos realmente científicos que comprovam que há uma redução de custo, uma redução de cronograma, que realmente existem benefícios concretos, né, da alvenaria cerâmica racionalizada. E para finalizar, que esse é o nosso 10º e último episódio, eu quero agradecer a presença de vocês por compartilharem esse conhecimento, por estarem aqui presentes e dedicando seu tempo a compartilhar conteúdos ricos com quem estão nos assistindo. Então, agradeço a todos. Há algo que vocês gostariam de acrescentar também? Olha, eu acho que no momento como esse, onde as pessoas estão aqui assistindo a gente para aprender, buscar informação, dá para a gente deixar aquela dica que fez a diferença para a gente, né? Eu comecei a trabalhar com isso já com a coisa meio andando, achei que era mais simples, mas descobri que tem um ponto que é determinante para você fazer isso funcionar, que é planejamento. Não ligue para o Constant ou para todos os membros do Itacer lá e fale, me entrega aqui, resolve meu plano de alvenaria. Não. Leve isso para a prancheta, desenvolva isso, pense isso nessa questão na fase de projeto e vá caminhando dessa maneira. Orce sua obra, porque se você for orçar a obra já com isso pensado, naturalmente você vai ter uma visão até de custo e redução de custo muito mais eficiente do que se você sair fazendo. Então, se preocupe com o planejamento, faça o desenho. Para quem está mais na frente da cadeia, que está executando, exija um projeto com isso já pensado. Definido. E assim sucessivamente. Se desde o início isso for idealizado dessa maneira, tranquilamente a obra vai andar melhor. E naturalmente, procurem parceiros que vão estar lá para resolver o seu problema, não para dar dor de cabeça. Então, eu acho que a iniciativa do Itacer é fantástica, de trazer todo mundo para a mesa, legal, de resolver o problema e dar para a gente, que está do outro lado, um problema resolvido, né? Com um monte de recurso que vai entregar o que a gente precisa, sem sofrimento, né? Sim. Acho que esse é o principal ponto. Então, para fechar, agradeço o convite através do Itacer, do Constant. Foi muito legal estar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para somar. Sim. Na verdade, no final das contas, é que a gente tentar dar um leque de soluções para o mercado. Obviamente, nem toda solução serve para o mercado todo. Cada solução é para um problema específico. Mas talvez o recado é, pessoal, vai lá, chama a gente para conversar e para a gente também passar o conhecimento. O Itacer foi criado para passar o conhecimento, para transmitir o que tem de mais avançado hoje no nosso setor para o mercado. Eu acho que esse é o ponto legal do Itacer, é que aqui a gente não está tentando vender nenhum produto para vocês, a gente só está tentando transmitir o máximo possível de conhecimento e que, infelizmente, o mercado não assimilou ainda e não quer buscar. O mercado, que eu falo, o mercado grande, as construtoras, eles vão buscar porque é dor na canela o dia inteiro. Sim. Sim, mas até o grande público ali, o pequeno construtor que está começando, o cara que saiu da faculdade agora, começou a montar o escritório dele de engenharia, vai fazer lá suas primeiras casas, não sei o quê. Esse cara tem que procurar informação e a gente está abrindo espaço para ele achar essa informação. Então, eu só tenho a agradecer aqui aos outros parceiros do Itacer por terem embarcado nessa loucura nossa aqui de criar o Instituto, né? E está sendo muito bacana essa trajetória. E deixar mesmo espaço para vocês vão atrás da gente, tanto de quem participa do Itacer e dos produtores que estão lá dentro do Itacer, mas e do próprio Itacer, para pegar essa informação correta, para vir, não há um achismo de um cara que está querendo vender alguma coisa sem comprovação científica nenhuma. Acho que aqui a gente teve vários podcasts legais e que dentro desses podcasts você tinha pessoas relevantes tecnicamente no mercado e não alguém relevante só publicamente no mercado, né? Esse é o ponto. Construção civil, gente, demanda muita responsabilidade. Eu brinco que quando o médico erra, tá, ele vai lá e mata uma pessoa que está na mesa de cirurgia. O problema é que quando o engenheiro, o arquiteto ou alguém da construção civil erra, ele pode matar centenas até milhares de pessoas, dependendo
da besteira que ele tiver feito na edificação. Então, a nossa responsabilidade enquanto membros da construção civil é muito grande, a gente não percebe isso. Tá? Então, por esse ponto, eu acho que... não acho, eu tenho certeza que se vocês forem buscar as informações corretas, vocês vão estar muito bem resguardados acima do que é a média do mercado hoje, disparado. Disparado. Agradecer de novo, Gabriel, agradecer, Paulão de novo. E deixar aqui, se vocês quiserem entrar em contato comigo ali nas redes sociais, com o Stuff Roline, podem me achar, vocês me acham fácil aí, na Cerâmica City, na BDT, eu tô por aí permeando aí no mercado. É isso aí. Muito obrigado à participação de vocês, obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Quero agradecer também ao convite do Itacé e continue acompanhando o Itacé nas redes sociais e sempre buscando o melhor da engenharia. Itacé, educando o presente e construindo o futuro.